Muito dos problemas comportamentais, eles estão relacionados à falta de poder expressar o que é natural. Você tem pet em casa? Cão ou gato? Como ele se expressa com você? Seu pet é daquele que, quando você chega em casa, te recebe com pulos e latidos? Ou ele é mais quieto, silencioso? Essas expressões, seja do cão ou gato, significam mais do que conseguimos ver. E para se ter uma relação saudável, é preciso entender como eles se expressam. Essas e outras perguntas têm respostas e elas podem ser encontradas nessa entrevista. 3 pets pedem passagem nessa entrevista. São eles: Pluto, Taz e Tiana. Vamos conhecer agora a história do Pluto, um fox paulistinha de quase 13 anos, que é o melhor amigo do comerciante Glaucio. O cão, que um dia simplesmente apareceu na porta da loja, hoje é gerente do local. Num primeiro momento, Pluto, apesar de ser tranquilo, fica agitado em frente às câmeras. Basta um olhar do tutor e tudo se acalma. Já no início da conversa, o dono se declara. Mas ele não tinha coleira, não tinha nada, né? Aí foi ficando, né? Aí eu e a Letícia resolvemos falar, vamos ficar com ele? Vamos, ele é muito bonitinho. Aí depois já viu, né? Aí foi só paixão, sou muito apaixonado dele. Pluto encanta todos pelo olhar, seu tutor principalmente. Glaucio define a relação dos dois como algo espiritual. Ah, isso aí parece que é uma coisa espiritual, né? Não, é uma coisa espiritual. Que eu vi, falei, gente, esse cachorro tem um olhar assim, sabe? E era comigo, né? Então, logo ele já começou a querer ficar só atrás de mim. E eu já comecei a abraçar ele. Quando veio, eu já estava beijando ele. A conexão entre Pluto e Glaucio se encaixa na clássica frase: o cão é o melhor amigo do homem. Porque hoje é comprovado até cientificamente que todo mundo tem que ter um software para poder tocar esse corpo, né? Meu e dele. Então ele tem um tipo de alma, né? É lógico, né? Para adaptável a esse tipo da dinâmica dele, mas tem alma também. É alma inferior à nossa, porque ainda não tem um nível de inteligência e tudo igual a nossas também. Perguntamos ao tutor como Pluto se expressa no dia a dia. Pula, o rabo não para, e ele anda de piorra, ele dá aquele choramingo, né? Aqueles, né? Ele parece uma criança, isso aqui nem parece que tem a idade dele. Se Glaucio está em um dia ruim, Pluto se expressa preocupado. Tudo isso fruto de uma conexão verdadeira. Ele fica cabisbaixo, aí às vezes ele fica... Aí ele já aproxima assim da gente, já quer, como se diz, né? Aí ele vem para o meu colo, ele gosta muito de pôr a cabecinha assim. E parece que ele irradia, sabe, uma luz divina, assim, que aí logo você vai acalmando e tudo, vai raciocinando. Cachorro tem não só cachorro, né? Os animais em geral, né? Uma curiosidade do Pluto. Você sabia que ele conhece várias palavras? Mas a principal ele não sabe, o nome do tutor. Isso porque, segundo Glaucio, a palavra papai já é uma referência ao tutor. Porque ele não sabe meu nome, tá? Mesmo? Não. Se você falar meu nome, que é Glaucio, ele não sabe. Mas se você falar papai... Ele sabe. Ó, minha filha, né? Cadê o papai? Tá vendo? Por fim, perguntamos o que o Pluto significa para o Glaucio. E a resposta vem acompanhada com um sorriso no rosto. Ah, eu só tenho que agradecer. Nossa, agradecer a Deus por ele ter entrado na minha vida, viu? Fez muita... Nossa, me ajudou demais. Isso aqui é uma hora que você está triste, assim, meio depressivo. Esse aqui não tem coisa mais gostosa, não. Agora é a vez de Taz e Tiana. Começando pelo Taz, um gatinho que foi resgatado ainda filhote das ruas de Uberlândia pelo casal Rosemary e Adriano. Hoje ele tem 11 anos e é um felino bem expressivo. O nome é uma referência ao diabo da Tasmânia, pois o gatinho intimidava todos os outros da casa. Com o tempo, Taz foi se acostumando com os demais felinos. Os livros são seus companheiros de soneca.
Tiana é uma cadela simpática de 8 anos que também foi resgatada das ruas. Em meio a outros gatinhos, ela segue resistente, sendo a única de espécie diferente. Os tutores falam que não é bom deixar os felinos juntos com ela por muito tempo, pois Tiana é um pouco desajeitada. Eles nos contam que os outros gatos já se uniram para bater nela. Então hoje, Tiana vive junto, mas sempre com supervisão dos tutores. Ela se expressa principalmente na hora de passear. São pulos e corridas incansáveis. A tutora Rose nos contou que antes de ser castrada, Tiana passou por uma gravidez psicológica. Convidamos a médica veterinária especialista em comportamento animal, Líbia Franco, para nos ajudar a entender as formas de expressão dos cães e gatos presentes em diversos lares brasileiros. Ao final da entrevista, ela vai analisar o comportamento de Pluto, Taz e Tiana. Mas geralmente a nossa linguagem é muita comunicação, né, verbal, ou não verbal, mas mais a comunicação verbal. E com animais não, a maior forma de expressão deles de emoções, de se estão incomodados ou não com uma situação, é através de expressão corporal e facial. Cães, eles se comunicam com essa aproximação, às vezes cheirando bastante, então o olfato é muito importante, essa parte dos sentidos, né? E também através das expressões do corpo, se é um animal que ele quer que se aproxime, se ele não quer que aproxime, se ele quer brincar, se ele não quer brincar, se ele está incomodado com alguma coisa ou não. Então, assim, a principal forma da gente entender a comunicação animal não é o latido, igual o Simba latiu agora, ou um miado, mas sim essas expressões, né? Eles expressam muito, eles sentem um cheiro muito mais aguçado que a gente, e aí é a forma deles se comunicarem entre eles. Começo questionando como os pets se expressam. Cão alegre, né? A gente consegue ver aquela expressão mais relaxada, a boca mais aberta, a língua às vezes quase para fora da boca, então você vê aquela expressão que tá tudo leve, né? Um animal, por exemplo, que está apresentando um medo, é um animal que já tá com a orelhinha colada para trás, rabinho entre as pernas, às vezes pode ser, né, que ele comece a arrepiar os pelos. Um animal com dor, por exemplo, ou incomodado com alguma situação, tipo pegar ele no colo à força, interagir sem ele tá querendo na hora, ele lambe muito o próprio focinho, boceja. Às vezes as pessoas têm esse erro, né, de comunicação de achar, ele tá com sono. Não, ele não tá com sono, ele tá incomodado. Tem alguma coisa que tá gerando algum tipo de estresse e ele tá tentando se autorregular, mostrando essas linguagens, né? E a gente consegue notar isso daí sempre observando a carinha dos animais. O olhar de um animal, sem dúvidas, tem muito significado. A especialista descreve os principais pontos a serem observados. Então, às vezes, um olhar mais longe, um olhar mais triste, né? Aquele olho parece que tá até lacrimejando, é que o animal, ele tá sentindo alguma emoção negativa. Um animal, né, com aquele olhar, o olho parece que tá brilhando no sentido legal, junto com essas expressões faciais, mostra que o animal tá mais alegre. Você já ouviu falar que os gatos, se comparados com os cães, são bem mais fechados? Pois é, será que isso faz com que eles se expressem menos? Expressam muito, eles são super comunicativos também da mesma forma, expressa pelo corpo, pela cauda, por uma aproximação ou não, então eles expressam o tempo todo. Mesmo o animal mais quietinho, o fato dele sair de perto dos tutores ou ficar mais isolado em casa, ele já está expressando que tem alguma coisa que não está legal. Existem sinais que os tutores ignoram nos pets, mas que são importantes para mostrar o que eles estão sentindo? Primeiro ponto é notar a mudança de comportamento, e às vezes eu falo que é coisa sutil, então por isso que é tão importante a gente entender o animal que a gente tem em casa. Mudança de alimentação, quantidade de água, se tá fazendo um cocô ou xixi fora da caixinha de areia, se o animal não tá brincando tanto, se ele não tá querendo tanto carinho, quando você vai fazer carinho, ele fica, né, tentando te atacar ou sair de perto. Tudo isso pode ser sinal do animal com dor, um animal doente, um animal que tá com uma ansiedade muito alta. Cães e gatos são animais com personalidades bem diferentes. Mas será que eles têm alguma expressão em comum? E como se comunicam entre eles? O cão, ele mostra muitos dentes, né? O gato, ele mostra a boca inteira. Mas também é uma forma que é parecida, deles mostrarem que não querem aproximação ou que vai começar alguma briga. Gatos e cães, eles comunicam de forma diferente. Então, assim, um cão vai cumprimentar outro cão, ele vai cheirar a bundinha, cheirar as partes, né, genitais. E o gato não, ele vai observar de longe. Através de
de uma vocalização de um gato, o cachorro já consegue entender que algo não tá legal. O gato tem muitas vezes, né, de quando não quer que aproxima, bater a patinha, então o cão dá uma assustada. Em alguns casos, pets são tratados como filhos e assim acabam se tornando o apoio emocional do tutor. Essa relação forte entre tutor e animal tem seu lado positivo e também negativo. A especialista alerta. Com certeza, os animais eles são considerados, sim, partes da nossa família, mas se a gente não pensa nas necessidades básicas deles também, então assim, esse animal ele vai precisar de passear, ele vai ter necessidade de ter brinquedos que vão estimular aquela mente dele. Então assim, acho que tem que ter um cuidado desse depósito de emoções nos animais, porque a chance deles acabarem desenvolvendo com a gente também uma ansiedade, uma depressão, uma falta de coisas legais para ser feitas é muito grande. Eu acho assim, quando as pessoas elas colocam os animais como filhos, isso é maravilhoso. No contexto de preocupa mais, percebe mais quando o animal está com problema de saúde. Essa parte da humanização, ela foi legal para as pessoas terem um olhar melhor para esses bichos. Mas tem um limite. Então assim, às vezes as pessoas ultrapassam o limite para fazer um vídeo no TikTok, no Instagram, para poder viralizar um animal fazendo um comportamento que ele está mostrando claramente que está em um estado de sofrimento, né? Então assim, tem que ter essa mão aí, beleza, ele é meu filho, eu vou cuidar super bem, mas esse animal, ele precisa ser animal, ele é uma espécie que não é humana. Depressão, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, são transtornos mentais que também afetam os animais. Quais atitudes favorecem para o desenvolvimento desses transtornos e como o animal se expressa nessa situação? Se a gente pensa num cão, o que ele faria na natureza? Na natureza pode ser um cão, na época, antigamente, quando eles surgiram, né, assim, a espécie, mas também um cão que vive na fazenda, um cão que tem um espaço muito grande, que tem uma interação, essa vida mais livre. E esses animais, por exemplo, os cães, o que eles precisam? Farejar, caçar, roer, cavar, rasgar coisa, destruir coisas, porque é um comportamento natural. A gente pega esses animais, a gente leva eles para dentro da nossa casa e a gente fala, não pode comer tal coisa, não pode morder a meia, não pode estragar a garrafa, não pode. E a gente fica com tantos não pode que esses animais eles não têm essas necessidades que a gente fala que é básica, suprida. Por exemplo, o gato, o que o gato precisa? Arranhar. Os gatos eles gostam muito de árvores, estarem no alto, a gente chama de semi-arborícolas, são espécies, né, que têm a necessidade de ficar no alto, observar no alto. Aí chega na nossa casa, a gente faz esse animal, ele não poder subir nada, ele não pode arranhar sofá, ele não pode arranhar a cama, mas também ele não tem outro arranhador que seja legal para poder arranhar. Isso acaba fazendo os animais eles desenvolverem muito ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, depressão, coisas compulsivas como, por exemplo, o animal que lambe demais, que late demais, que chega num ponto de lamber tanto que se machuca, exatamente por não poder ser o cão, o gato ser o gato. Então, com certeza, o não expressar, né, parte corporal, linguagem corporal, faz toda a diferença para o desenvolvimento de transtornos mentais. O pet fica observando as atitudes dos humanos a ponto de conseguir ler suas expressões? Não é nem só de ler, mas também dos hormônios que a gente libera no momento que está estressado, no momento que está feliz ou então está mais triste. Então eles sentem o odor e acabam se aproximando muito da gente. Eu já atendi casos de tutoras que separaram e o animal entrou numa depressão muito grande, porque além de ter a falta, né, o luto em vida, de não ver mais o marido da tutora, o ex-marido, né, da tutora, ele também via ela muito triste, ela ficando na cama, ela não fazendo as atividades com ele que sempre faziam antes. Então esse animal acabou desenvolvendo junto com ela o mesmo transtorno, né, que seria a depressão. Às vezes, os humanos interpretam errado alguma expressão do pet. O que mais acontece ele sabe que fez errado. Esse é de lei. Ele sabe que ele fez errado porque quando eu cheguei em casa e eu vi, sei lá, um sofá todo rasgado, eu falei com ele e na hora ele já sabia. Não, ele não sabia. É porque você já chegou com uma voz brava, a expressão de brava. É claro que esse animal vai mostrar uma cara de medo, uma cara de dó, uma cara de culpado, não é? Porque ele sabe que fez errado. E no meio da entrevista, eis que surge Sofia, uma gatinha bem expressiva que caminhava pelo telhado apenas observando Simba, cão caramelo da especialista.
A situação foi ótima para vermos na prática como é analisado o comportamento de um pet. Então, a Sofia tá só observando. É exatamente isso da linguagem. Por exemplo, o Simba, ele se frustra porque ele não pode chegar perto dela. Porque a forma de comunicação de cão seria ele cheirar ela. A Sofia, ela tá do jeito que o gato deveria ficar mesmo. Então, assim, ela tá do alto, então ela tá no local seguro, observando o comportamento dele. Existem raças que têm mais dificuldade de se expressar. A especialista cita quais são e, inclusive, conta um caso em que ela precisou ser acionada para ajudar um pet. Por exemplo, Chow-Chow, Pug, Bulldog, Shar-Pei, são raças que são mais enrugadinhas na cara, né? Tem algumas raças assim, por exemplo, que o animal tem um rabinho desse tamanhozinho aqui, né? Então a gente não consegue ver tanto o que seria normal pra gente ver num vira-lata, né? Que é posição de orelha, posição do rabinho, expressão facial, se tá enrugado ou não. Então, no caso dessa tutora, ela tem um Chow-Chow, uma Chow-Chow, e a Chow-Chow começou a atacar outros animais da casa. E aí ela não conseguia ler que ela ia atacar. O que é o sinal de apaziguamento? O animal, ele demonstra que está desconfortável com uma situação, e aí para ele aliviar esse desconforto, ou até mesmo para demonstrar que não está confortável, ele expressa de uma forma: lamber próprio focinho, bocejar bastante, desviar o olhar, que é o olhar de rabo de olho, posição de orelha. E aí, conforme ele vai pulando essas escadas, que a gente chama de escada de agressividade, ele vai começar a mostrar os dentes, rosnar, mordiscar e depois chegar ao ponto de morder. E aí o que acontecia nessa casa era porque, então, a tutora ela não conseguia identificar, porque ela não vocalizava, ela não mostrava, tipo, rosnava para poder atacar, ela simplesmente atacava. Então lá o trabalho que eu precisei fazer foi ensinar para a cachorra a voltar a expressar os outros comportamentos. Ela pode, às vezes, agredir, pode, mas primeiro ela vai demonstrar, para aí ela pensar sobre o ataque. A pesquisa Radar Pet, feita em 2021 pela COMAC, a Comissão de Animais de Companhia, aponta que durante o período de pandemia, o número de animais de estimação cresceu 30%. Junto a isso, outros dados são preocupantes. Então teve esse aumento principalmente na pandemia porque as pessoas se sentiram sozinhas. Por outro lado, foi a época que a gente mais teve a explosão de ansiedade por separação em animais. Levamos registros de Pluto, Taz e Tiana para a Líbia analisar os comportamentos. A repórter, claro, não perdeu a oportunidade. Confira a seguir. Nossa, ele é muito tranquilinho. Ah, deitou, pedindo carinho. Realmente ele poderia pedir um carinho ou para continuar, né, o carinho que ele estava fazendo ali nas costas. Continuou, depois agora ele tá tranquilo de novo. Mas aqui ele tá bem, tá em paz, com a presença, assim. O rabinho, né, quando você começou a fazer carinho, ele começou a abanar o rabinho. Isso do rabinho é legal, porque a gente sempre fica achando, né, que o balançar rabinho é sempre uma coisa positiva. Mas nem sempre, às vezes o banar rápido demais pode demonstrar um comportamento agressivo. Que gracinha, não, super confortável, tô sonhando, o rabinho balançando, super tranquilo. E ele sente muita confiança na casa, porque senão ele não estaria com a barriguinha pra cima. Taz é daqueles gatos que não gostam de porta fechada. Em situações assim, ele se expressa ficando de costas para os tutores. Gato geralmente odeia porta fechada, porque a gente fala que gato, a coisa principal assim, que a gente tem que oferecer para o gato dentro de casa é autonomia. Então eles precisam achar que estão no controle, não é modo de dizer. Tiana já desenvolveu gravidez psicológica. A especialista explica sobre. Não, super ativa. A gravidez psicológica acontece demais em animal não castrado, né? Às vezes pode ser realmente um gatilho de ansiedade que leva o animal a isso, produção de hormônio, querendo ou não, que está acontecendo, o animal não tem a fecundação, né? O luto também acontece entre os pets, e num momento como esse, alguns sinais podem ser observados. O animal ele sente muito, né? Então ele às vezes pode ter uma diminuição de apetite, ficar mais amuadinho, porque querendo ou não, era um animal que estava lá presente o tempo todo, então sentem falta como a gente. Então assim, eles vão demonstrar disso, de ficar mais amuado. Às vezes o que a gente sempre fala, né? Perdeu algum ente da família, que seja animal ou humano, dá mais atenção para esse animal, tentar fazer coisas mais legais para ele, né? Para ele sofrer esse luto, mas de uma forma mais leve, então recebendo coisas boas nesse processo.
Então, você que deseja ter um animal, seja cão ou gato, fique atento às dicas da médica veterinária e especialista em comportamento animal, Líbia Franco. O que eu indicaria para todo tutor? Então, assim, decidir comprar ou adotar um animal, o primeiro ponto é estudar sobre esse animal que você está pondo em casa. Você precisa, se necessário, fazer uma consultoria. Os animais, eles apresentam problemas de comportamento que podem se tornar um transtorno mental. A melhor forma de você ver seu animal passando por isso é tendo esse vínculo. Eles dão muito amor pra gente, né? Eu acho que uma forma da gente também dar amor pra eles é ajudar na mente, né? Fazer coisas básicas. Às vezes pode ser que eles são responsáveis para vocês conseguirem levantar da cama no dia de hoje. E talvez eles ficaram o dia inteiro te esperando chegar em casa exatamente para vocês irem com ele também fazer uma coisa que ele gosta. Então, assim, pra gente ter uma relação benéfica entre os animais e a gente tem que parar de pensar na gente, só na gente, né? Em si mesmo. E também pensar nessa cabecinha que pode estar doente, nessa cabecinha que esperou o dia inteiro você chegar em casa para fazer alguma coisa legal com você. Por mais que a gente esteja cansada, tem dia, mas sempre vale a pena brincar um pouquinho, ver eles felizes, perceber, criar esse vínculo legal. E uma relação de amor é isso, né? Tem que vir de ambas as partes. Podemos aprender nessa entrevista as diversas formas de expressão dos pets. Agora, quem tem algum pet em casa, sempre se atente às expressões dele. Busque conhecê-lo. Seja o porto seguro daquele que sempre estará ali por você. Até porque o amor deve ser recíproco.